Você pode estar com o açúcar no sangue alto e o seu corpo já está tentando te avisar. O problema? A maioria das pessoas ignora esses sinais até ser tarde demais. E o mais assustador, alguns desses sinais parecem completamente normais. Se você quer evitar algo grave, preste atenção até o final. E antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal Corpo em Alerta. Esse tipo de informação pode literalmente salvar sua vida. Muita gente acredita que só quem come muito doce tem problema com glicose alta. Mas isso não é verdade. Você pode estar comendo pão, café, arroz todos os dias. E mesmo assim, seu açúcar pode estar subindo silenciosamente, sem dor, sem aviso claro. Ou melhor, com avisos que você nunca percebeu. Você já passou por isso e talvez nem tenha percebido o que realmente estava acontecendo. Você termina de comer, sente que comeu bem, às vezes até demais, e pouco tempo depois, aquela sensação estranha volta. Uma fome que não faz sentido. Não é aquela fome normal de horas sem comer. É diferente, é rápida, insistente, quase como se algo dentro de você tivesse pedindo mais, mesmo sem precisar. E aí você pensa, deve ser só ansiedade, talvez eu não comi direito, e simplesmente come de novo. Um pão, um café, um biscoito, algo rápido. E por alguns minutos parece que resolve, mas logo depois volta tudo de novo. O que muita gente não percebe é que isso pode ser um dos sinais mais ignorados de açúcar alto no sangue. E aqui está o ponto que quase ninguém te explica. Não é falta de comida, é falta de energia chegando onde deveria. Seu corpo até tem glicose circulando no sangue, às vezes até em excesso. Mas por algum motivo, essa glicose não está entrando nas células como deveria. E quando isso acontece, o seu organismo entra em alerta, como se estivesse em escassez. É como se você tivesse cercado de comida e ainda assim tivesse morrendo de fome. Assustador, né? E é exatamente isso que acontece quando o corpo começa a perder a sensibilidade à insulina. A glicose fica presa no sangue e as células continuam com fome. E quem paga o preço disso é você. Com essa sensação constante de vazio, de necessidade, de nunca estar realmente satisfeito. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já comeu e menos de uma hora depois já estava procurando algo para beliscar? Quantas vezes abriu a geladeira sem nem saber exatamente o que queria? Quantas vezes sentiu que, por mais que comesse, nunca parecia suficiente? Isso não é só hábito, não é só falta de controle. Pode ser o seu corpo tentando te avisar que algo está errado. E o mais perigoso é que esse ciclo vai se repetindo todos os dias. Você come mais, sente mais fome, come de novo e, sem perceber, vai criando um padrão que só piora a situação. Porque quanto mais você alimenta esse processo com alimentos rápidos e ricos em açúcar ou farinha, mais você mantém o seu corpo preso nesse estado. É um ciclo silencioso e quanto mais tempo ele continua, mais difícil fica sair dele. Além disso, essa fome constante não vem sozinha. Ela costuma vir acompanhada de culpa, frustração, aquela sensação de eu não consigo me controlar. Mas a verdade é que muitas vezes não é sobre controle, é sobre um desequilíbrio interno que ninguém te ensinou a reconhecer. E enquanto você acha que o problema é só força de vontade, o verdadeiro problema continua crescendo em silêncio. Por isso, ignorar esse sinal é tão perigoso, porque parece pequeno, parece comum, parece algo do dia a dia, mas pode ser o começo de algo maior. E a pergunta que fica é até quando você vai tratar isso como algo normal? Agora me diz uma coisa, você já sentiu aquele sono pesado logo depois de comer? Aquela sensação de que o corpo simplesmente desliga, como se alguém tivesse apertado um botão? Os olhos começam a pesar, a mente fica lenta, o foco desaparece e tudo o que você quer é deitar por alguns minutos. E o mais curioso é que isso acontece justamente depois de comer. O momento em que você deveria se sentir com mais energia acaba sendo o momento em que você se sente mais cansado. Muita gente encara isso como algo normal, até brinca com a situação. Ah, é só aquela moleza depois do almoço. Comi bem, agora deu sono. Só que o problema é quando isso começa a acontecer sempre, todos os dias,
em qualquer refeição. E aí já não é mais só cansaço. Pode ser um sinal de que seu açúcar no sangue está subindo rápido demais e depois despencando. E é aí que está o perigo. Quando você consome alimentos ricos em carboidratos simples, como pão, arroz branco, massas, doces ou até aquele café com açúcar, seu corpo reage liberando uma grande quantidade de insulina para tentar controlar o nível de glicose no sangue. Só que em muitas pessoas, esse processo sai do controle. A glicose sobe rápido e depois cai de forma brusca. E essa queda é o que provoca essa sensação de fraqueza, sonolência, falta de energia. É como se o seu corpo entrasse em um estado de pane temporária. Agora pensa na frequência disso. Se você sente esse sono todos os dias depois de comer, significa que o seu corpo pode estar passando por esses picos e quedas constantemente. E isso, com o tempo, desgasta todo o seu sistema. Você começa a produzir mais insulina do que deveria. As células começam a responder menos e, aos poucos, sem perceber, você vai entrando num estado de resistência que pode evoluir para algo muito mais sério. Mas o mais assustador é que esse sinal é ignorado, porque parece pequeno, parece comum, parece algo do dia a dia, mas pode ser o começo de algo maior. E a pergunta que fica é até quando você vai tratar isso como algo normal? E a pergunta que fica é simples. Você vai continuar tratando isso como algo normal? Ou vai começar a prestar atenção no que o seu corpo está tentando te mostrar? Agora deixa eu te perguntar algo bem direto. Você anda sentindo mais sede do que o normal? Aquela sensação de boca seca que parece não ir embora mesmo depois de beber água? Como se o seu corpo tivesse sempre pedindo mais e nunca fosse suficiente? No começo, isso parece algo simples. Talvez você pense que é só calor, que não bebeu água direito durante o dia ou que é apenas um hábito novo. E aí você resolve do jeito mais óbvio. Pega um copo d'água, bebe e por alguns minutos parece que melhora. Mas depois volta. E volta de um jeito estranho. A garganta seca, a boca meio pegajosa, uma sensação constante de que falta alguma coisa. E o mais inquietante é que mesmo tentando resolver, você não consegue eliminar completamente essa sede. Isso não é comum e pode ser um sinal silencioso de que o seu açúcar no sangue está mais alto do que deveria. Aqui está o que quase ninguém te explica. Quando a glicose sobe no sangue, o seu corpo tenta se livrar desse excesso de alguma forma, e uma das principais estratégias é eliminar esse açúcar pela urina. Só que para isso acontecer, ele precisa de água, muita água. E é aí que começa o problema. Seu corpo começa a puxar líquido de onde consegue, das células, dos tecidos, e isso gera um estado de desidratação interna. Mesmo que você esteja bebendo água, o organismo está perdendo mais do que deveria. E o resultado? Uma sede constante, uma boca seca que incomoda, uma sensação de que algo está fora do lugar. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já sentiu isso ao longo do dia? Quantas vezes acordou no meio da noite com a boca seca? Quantas vezes precisou beber água repetidamente e mesmo assim não se sentiu totalmente saciado? Isso não pode ser só sede, pode ser um sinal de alerta. E o mais inquietante é que, assim como os outros sinais, esse também é facilmente ignorado, porque parece comum, porque todo mundo já sentiu sede em algum momento, porque é fácil justificar. Mas quando isso se torna frequente, quando começa a fazer parte da sua rotina, o cenário muda completamente. Porque seu corpo não está apenas pedindo água, ele está tentando compensar um desequilíbrio interno. E quanto mais tempo isso continua, mais o seu organismo entra em um estado de esforço constante para tentar se ajustar. É como se ele estivesse trabalhando em segundo plano o tempo todo, tentando corrigir algo que não deveria estar acontecendo. E isso desgasta. Desgasta seus órgãos, sua energia, sua estabilidade. Além disso, essa sede constante muitas vezes vem acompanhada de outro detalhe que quase ninguém conecta: o aumento na vontade de urinar. Um puxa o outro. Você bebe mais porque sente sede e elimina mais porque o corpo está tentando se livrar do excesso de glicose. É um ciclo, silencioso, progressivo e que pode passar despercebido por muito tempo.
Enquanto isso, você continua sua rotina, achando que está tudo normal, sem perceber que seu corpo está enviando sinais claros de que algo não está certo. E aqui vai o ponto mais importante de tudo. O seu corpo não cria sintomas sem motivo. Se ele está pedindo mais água do que o normal, existe uma razão. E ignorar isso pode ser o tipo de erro que parece pequeno agora, mas que lá na frente cobra um preço muito alto. Então a pergunta que fica é: você está realmente com sede? Ou está deixando passar mais um sinal que pode mudar tudo? Agora presta atenção nisso, porque esse é um dos sinais que mais incomodam e ao mesmo tempo um dos mais ignorados. Você começou a ir ao banheiro com mais frequência? Talvez no começo você nem tenha dado importância, pensou que era porque estava bebendo mais água, ou por causa do calor, ou até algo passageiro. Só que aos poucos, isso foi se tornando rotina. Durante o dia, várias idas ao banheiro. Durante a noite, aquele sono interrompido. Você deita, tenta descansar e, de repente, acorda com vontade de urinar. Levanta, volta para a cama, tenta dormir de novo e pouco tempo depois acontece outra vez. E no dia seguinte, cansaço, irritação, falta de energia. E o ciclo recomeça. O que muita gente não percebe é que isso pode estar diretamente ligado ao excesso de açúcar no sangue. Aqui está o que está acontecendo por trás disso. Quando a glicose sobe além do normal, o seu corpo precisa dar um jeito de eliminar esse excesso de alguma forma. E uma das formas mais rápidas que ele encontra é através da urina. Só que para eliminar esse açúcar, ele leva junto grandes quantidades de água. E é aí que começa o problema. Seu corpo começa a puxar líquido de onde consegue, das células, dos tecidos, e isso gera um estado de desidratação interna. Mesmo que você esteja bebendo água, o organismo está perdendo mais do que deveria. E o resultado? Uma sede constante, uma boca seca que incomoda, uma sensação de que algo está fora do lugar. Agora pensa comigo, quantas vezes você já sentiu isso ao longo do dia? Quantas vezes acordou no meio da noite com a boca seca? Quantas vezes precisou beber água repetidamente e mesmo assim não se sentiu totalmente saciado? Isso não pode ser só sede, pode ser um sinal de alerta. E o mais inquietante é que esse sintoma raramente vem sozinho. Ele geralmente aparece junto com outros sinais, como sede constante, cansaço após comer, fome frequente, e quando tudo isso começa a se conectar, o cenário deixa de ser simples, passa a ser um alerta. Um alerta que muita gente só entende tarde demais. Porque enquanto você segue sua rotina, se adaptando, ajustando horários, tentando conviver com isso, o seu corpo continua sobrecarregado, tentando manter um equilíbrio que já não está funcionando como antes. E esse esforço silencioso cobra um preço. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quantas vezes você acordou na noite nos últimos dias para ir ao banheiro? E quantas dessas vezes você simplesmente ignorou e voltou a dormir como se não fosse nada? Talvez esteja na hora de começar a olhar para isso de forma diferente. Porque seu corpo não está te incomodando por acaso. Ele está tentando te proteger. Mas ele só consegue ajudar se você decidir escutar. E aqui está o ponto mais importante de tudo isso. Esses sinais não aparecem de uma vez. Eles começam pequenos, discretos, fáceis de ignorar, mas com o tempo eles se acumulam. E quando você finalmente percebe, o problema já avançou muito mais do que deveria. Por isso, não espera piorar. Não espera algo mais grave acontecer para começar a prestar atenção. Se você se identificou com esse sinal, ou com qualquer outro que você viu até agora, isso já é motivo suficiente para agir. Comece a observar seu corpo, repare nos padrões e, principalmente, leve isso a sério, porque informação pode abrir seus olhos, mas atitude é o que realmente pode mudar seu futuro. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento você pensou, isso está acontecendo comigo, então não ignora. Se inscreve agora no canal Corpo em Alerta, porque aqui você vai entender sinais que ninguém te explica. E continua assistindo os próximos vídeos, porque o que você descobre hoje pode evitar um problema que você só perceberia tarde demais.